Bem-vindo! É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está. Adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meier, chamados para transformar vidas. Bom dia, queridos. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos, regozijemo-nos nele. Que bom que você está conosco mais uma vez. Estamos reunidos para mais uma transmissão online. Não é ao vivo, para termos a oportunidade de contar com a presença da nossa equipe de Libras, dando acessibilidade aos nossos irmãos e outros tantos visitantes surdos. Queremos que a mensagem de Deus chegue a todos os lugares. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida neste culto ao Senhor. À noite, se Deus quiser e tudo correr bem, estaremos ao vivo. Por enquanto, aqui estamos nós. Eu da minha casa, você da sua, neste ambiente que se tornou a sua casa também. Você é bem-vindo aqui na nossa casa e eu tenho alegria em chegar à sua casa, ainda que eu não possa ver você. Mas é uma oportunidade preciosa de fazer chegar a centenas de casas. Mais de 1000 pessoas costumam nos assistir, nos acompanhar online. E aproveita esse tempinho agora para se inscrever em nosso canal, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos que a gente fizer subir ao nosso canal no YouTube e também compartilhe o link. Continue mandando para os seus familiares, amigos, colegas de trabalho, faça a mensagem do amor de Deus chegar aos lugares mais distantes. Aproveite o chat para dar boas-vindas aos nossos visitantes, aquele momento da saudação. Como eu tenho dito, se estivéssemos reunidos no salão de culto, seria a hora de eu pedir para você olhar para o lado, estender a sua mão, dar um bom dia ao seu irmão, à sua irmã ou a quem estiver do seu lado, se porventura identificar como visitante, saudá-lo. É a igreja que aproxima, que acolhe, que abraça, é a igreja que faz amadurecer a mensagem do Evangelho na nossa caminhada com Jesus. Por enquanto, ainda longe, longe dos olhos, mas bem perto do coração, como a gente aprendeu com o apóstolo Paulo quando ele escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, desejoso de estar com seus irmãos, mas entendendo que ainda não era a oportunidade, ainda não era o tempo, mas ele aguardava ansiosamente, como eu estou, como você deve estar também. E quando tudo isso passar, tão logo seja possível, estaremos juntos novamente louvando ao Senhor na coletividade presencial. Mas presta atenção, nós ainda estamos fazendo isso e já estamos fazendo isso de casa em casa. E aos poucos vamos retomando a normalidade, vamos percebendo as coisas voltando a algum lugar que nos possibilite estar juntos novamente, não é? Deus seja louvado por esse dia, este é mais um dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos, nos regozijamos dele. E dizemos como o povo de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, seja esse o motivo da nossa gratidão e do nosso louvor. Eu quero iniciar o culto desta manhã deixando com você o texto de Atos capítulo 4, no versículo 12, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há, debaixo do céu, nenhum outro lugar, nenhum outro nome, nenhum outro meio, nenhum outro caminho que nos leve ao Senhor Deus, Pai da eternidade. Jesus Cristo, o único nome, nome suficiente, nome mais que poderoso, nome glorioso para fazer coisas infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Nós vamos louvar o nome do Senhor, nós vamos exaltar o Senhor, que tem o nome acima de todo nome. Gabriel irá nos conduzir em 2 cânticos que vão exaltar o nome, nome acima de todo nome, nome que inspira o nosso louvor, nome que transforma circunstâncias, nome que cura enfermidades, o nome de Jesus. Que este nome, que nos é suficiente, continue realizando coisas que aos nossos olhos parecem impossíveis, mas ele faz se tornarem coisas possíveis, visíveis
realidade. Pai querido, obrigado por esta manhã, obrigado pelo teu povo reunido de casa em casa e agora diante de uma tela, uma televisão, um smartphone, um tablet, um computador, seja por qual meio for, que a tua mensagem chegue a cada coração e que esta mensagem renove em nós o ânimo, que a igreja reunida possa trazer à memória aquilo que nos traz esperança e que a tua palavra possa nos inspirar e nos edificar na manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Gabriel, conduza-nos em adoração e não ouça apenas. Eu quero encorajar você, participe, cante, cultue ao Senhor onde você está. Já já eu volto. Mais uma vez, vamos ficar com Gabriel, Lívia, Fernanda trazendo as memórias, a Lívia os desafios missionários e temos também lembranças da Igreja Reunida adorando ao Senhor. Deus abençoe o seu culto, o meu culto e que esta manhã seja o tempo de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, bendizer o seu santo nome nessa manhã. Eu queria te convidar a adorar ao Senhor junto comigo com esse hino que fala sobre o nome do Senhor. Ele é um nome que está acima de todo nome. Nome que inspira o meu louvor. Hino de número 177 do nosso Inário para o Culto Cristão. Adora ao Senhor junto comigo. Cantemos. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som mavioso divinal, é o nome do Salvador, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver, conforto e forças sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei com salvos a canção e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Adoro o Senhor assim. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome
O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Seja exaltado, Senhor. Receba a adoração do teu povo nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja, bom dia! Nosso Minuto Missionário de hoje, continuamos falando sobre a campanha de Missões Rio. A cidade clama, quem responderá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a missão aos enlutados, um ministério tão importante e tão desafiador. Nesse ministério, os nossos missionários têm realizado cultos com o consentimento dos familiares que estão enlutados e chorando com os que choram. Eles estão ali lançando a semente do Evangelho, estão ali para sentir-se compadecendo e sentindo a dor do outro. E nesse momento de profunda dor em que as famílias e amigos estão vivenciando, eles estão ali para serem os braços do Senhor, para serem os ombros, para ceder um pouco do consolo e falar daquele que tem a vida, que é a fonte da vida eterna. Então esse tem sido um momento muito especial e tem gerado experiências muito especiais em que pessoas têm se convertido, pessoas têm se voltado para Cristo, se reconciliado com o Senhor, ainda que nesse momento de dor. Eu quero te desafiar a saber um pouco mais sobre esse ministério nessa terça-feira, às 19 horas, quando nós estaremos conversando com o coordenador do ministério em Missões Rio, pastor Felipe. Então, na próxima terça, às 19 horas, no nosso canal do YouTube, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse ministério e como você pode se envolver. Nós, com certeza, temos uma tarefa importante a realizar e você também é parte disso. Esteja conosco, tenha um bom domingo e até a noite.
Somos família Ibemeia, vai passar. 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 Ô família Ibemeia, vai passar. Somos 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 família Ibemeia, vai passar. Bom dia, igreja! Como é bom estarmos juntos, sermos família Ibemeia, família do Senhor. Hoje, nesta manhã, nós celebraremos a graça eterna do Senhor. Esse hino histórico que faz parte das nossas vidas, faz parte da nossa história de vida com o Senhor. Como é bom celebrar a graça do Senhor que foi manifesta a todos os homens, quando Deus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. E pudemos provar da vida abundante com Ele. Celebre conosco nessa canção, se reveja adorando ao Senhor e celebre de todo o seu coração. Louvado seja o nome do nosso Deus pelas nossas vidas e por esse tempo que temos vencido pela graça maravilhosa do nosso Deus. Cante ao Senhor. Preciosa graça de Jesus. Que um dia perdido a ver, sem ver a luz, mas Cristo a graça então meu coração
Senhor de todo o seu coração. Agora sei. Faça sua oração de gratidão a essa preciosa graça. Como é bom a gente ver a igreja reunida, né? Obrigado, Fernanda, pelas lembranças da igreja cantando. Lívia, Deus te abençoe na coordenação de todas as ações missionárias de nossa igreja. Mais uma vez, Gabriel, obrigado pela inspiração dos louvores. E que bom rever as imagens das famílias, né? E eu quero lembrar, se você ainda não mandou o seu vídeo, nós vamos ficar aqui mais alguns domingos ainda. Então, mande o seu vídeo. Somos Família IBMeyer, vai passar. E mande o seu e-mail para esse endereço, somosigreja@batistadomeyer.org.br. Quero sempre chamar a atenção para a diferença. A frase é Somos Família IBMeyer, vai passar. O e-mail é Somos Igreja, tá? Porque é um e-mail que a gente criou na época do início de tudo isso para se comunicar nesta fase, né? Então nós criamos esse endereço eletrônico especificamente para essa época. Mas a frase é Somos Família IBMeyer, vai passar. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e que esse tempo de culto continue abençoando a sua vida. Nós temos que orar para que Deus nos dê forças, né? Nos dê ânimo para chegarmos ao final deste período contabilizando e somando experiências com Deus. Não está sendo fácil para ninguém. A gente tem dito isso outras vezes, não é? Não é dizer que estamos todos no mesmo barco. A tempestade é uma só, estamos todos diante da mesma tempestade, mas os barcos são muito diferentes. E essa semana, conversando em casa com Jeane e Letícia, a gente estava muito sensibilizado. Na verdade, vocês têm percebido, nos últimos dias eu tenho estado muito sensível, porque além da saudade, que está muito grande, além da expectativa de estarmos juntos, o cuidado com o rebanho, as preocupações com tanta gente, dividindo com os pastores a responsabilidade de cuidar, pastor Pedro, pastor Israel, pastor Augusto, pastor Fabrício nos auxiliando aí a cada dia no momento de oração do fim da sexta-dia, onde pedidos de oração são compartilhados, a gente acaba tomando parte das dores e das lutas daqueles que participam ali. Isso tem sido tão importante para nós mantermos a conexão, não é, com o nosso povo, com o nosso irmão, com o nosso semelhante. Mas essa semana que passou, Jeane e eu e Letícia estávamos conversando muito sobre esta realidade que distingue as famílias, que distingue
a realidade circunstancial de tantas pessoas, não é? E a gente tem estado tão preocupado porque passados aí, agora já chegando a quase 140 dias de distanciamento físico, pelo chamado distanciamento social, o isolamento social, a gente tem estado preocupado com aqueles que não estão podendo nos acompanhar por falta de internet, por falta de computadores, por falta de celulares, não é? Temos estado acompanhando também nossos filhos, né? Alguns filhos estão muito cansados porque não aguentam mais ter aula. Nós temos tantas crianças que estão desejosas de voltarem às aulas, porque o sistema público não tem tido aulas online como as escolas particulares, raríssimas exceções. E isso tudo vai nos preocupando, porque é um ano perdido, não é? Um ano que está passando e não haverá muito como recuperar esse tempo. E a gente tem estado com o coração muito apertado pelas muitas realidades que nós temos que viver como uma igreja tão grande quanto a nossa, não é? Uma igreja tão diversificada nas realidades das famílias, não é? Alguns vivendo o entusiasmo, a alegria de bebês que nasceram e outros chorando a realidade de parentes e familiares que faleceram, ou outros já acompanhando aí a luta de familiares na UTI, como vocês têm acompanhado aqui nos pedidos de oração que aparecem no chat online, ao vivo, né? Alguns de vocês colocam aqui os pedidos e a gente vai se juntando e se unindo a essas muitas realidades, né? Então nós temos na nossa família crianças que dizem que já estão cansadas de terem aula pelo computador e há crianças que gostariam muito de ter aulas de volta, ou pelo menos um computador para terem suas aulas e não perderem o ano letivo. E isso mexe muito com a gente, né? Esta realidade tão diversificada e tão múltipla é um desafio para nós ministrarmos de uma forma que alcance a todos, não é? Aqueles que estão reunidos conosco com tanto entusiasmo, com uma alegria contagiante que talvez até incomode os que estão mais abatidos. E o abatimento daqueles que estão sofrendo e chorando por perdas de esperança. Talvez perda de emprego, né? Enfim, irmãos, é um momento tão delicado, tão difícil para nós. E eu peço a você suas orações pela igreja, pela nossa liderança, pelos nossos coordenadores de ministérios, especialmente esses que lidam com crianças, adolescentes e jovens, né? Que o Senhor dê um amparo, a força, o cuidado para que todos sintam nesse momento o calor de Deus, o amor de Deus em cada coração, não é? Que Deus abençoe a gente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero trazer algumas lições práticas de um milagre precioso de Jesus. É um milagre que chama a atenção pelas suas características, em contraste com os outros milagres. Todos os milagres de Jesus são maravilhosos, descrevem o poder de Deus, não é? E nos trazem um grande entusiasmo e alegria de saber que o nosso Senhor é poderoso, não é? Existe um livro muito bom, antigo, eu estudei esse livro no seminário, um livro de uma leitura gostosa, A Teologia dos Milagres de Jesus. Eu estudei esse livro quando eu estava estudando o Novo Testamento, no seminário. E esse livro marcou muito a minha vida porque o autor, de uma maneira muito objetiva e direta, ele aborda os propósitos, os objetivos que existem em cada milagre de Jesus, não é? E mostra que Jesus, por meio dos milagres, revelou o seu poder absoluto, né, trazendo esta realidade do Deus invisível, que se tornou visível em Jesus Cristo, o Deus distante, que se tornou próximo e tangível por meio de Jesus, e o Deus que revelou por meio dos milagres toda a glória que o nosso Deus Senhor eterno possui, não é? Então, quando Jesus acalma a tempestade, ele mostra o poder que ele tem sobre a natureza, e nós não temos poder sobre a natureza. Está aí o vírus nos dando conta disso, não é? Que a gente, por mais que se esforce, a natureza tem um ciclo, tem uma força, tem uma presença indomável, não é? A gente não consegue dominar a natureza. Ela, por si só, ela mostra a sua força. Vide a força das raízes, não é? A sobrevivência das espécies, a força do vento, das marés. Não há nada que a gente faça para que o sol acorde todos os dias e se ponha no final deles e a lua apareça linda, maravilhosa,
quando nos é possível vê-la na noite escura. Quando Jesus expulsa demônios, é para nos fazer entender que Ele tem poder sobre toda a potestade e principado do inferno. Não há nada, nem ninguém que possa se igualar ao poder que há em Jesus Cristo. E o seu nome poderoso, como nós cantamos no início deste culto, é o nome de Jesus que é poderoso. Quando Jesus cura enfermidades, é para nos lembrar que Ele tem poder sobre as circunstâncias da saúde. E a gente, eu costumo dizer, você já ouviu falar isso algumas vezes, recentemente eu disse mesmo, que uma pena, lamentavelmente, saúde não se contagia, doença sim. Mas então vem o nome de Jesus, o poder de Jesus, que intervém nas doenças, e Jesus curou paralíticos, curou surdos, curou cegos, curou muitas doenças, para nos fazer crer e hoje entender que se houver um propósito, Deus é poderoso para curar. Quando não há um propósito que se coadune ao propósito de Deus, as doenças não são curadas. Mas quando há um propósito, Deus as cura e nós vemos curas acontecerem, algumas delas milagrosamente, sem explicação. Quando Jesus ressuscitou a sogra de Pedro, quando ressuscitou Lázaro e quando ele próprio ressuscitou-se, ressuscitou a si mesmo, ele revelou ao mundo que ele tem poder diante da morte. A morte em Jesus Cristo não é, em hipótese alguma, a linha de chegada ou o final. É, na verdade, uma curva que fazemos para seguir em frente na eternidade com o Senhor. Uma vida, uma morte e a vida eterna para sempre com o Senhor. Ou seja, quando Jesus realiza os milagres, ele sempre tinha um propósito de mostrar para a sua geração e mostrar para todos nós hoje um propósito que ele tem para a nossa vida e para a sua vida e para revelar a glória do Pai. E quando lemos em João capítulo 6, versículo 30, vamos encontrar ali o milagre de Jesus na chamada primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Sim, porque houve duas. Segundo os evangelhos, ele fez esse milagre 2 vezes. Mas em João especificamente, eu quero chamar a atenção para algumas coisas importantes que devemos lembrar acerca desta matemática de Jesus diante das nossas necessidades. E entender e aprender que Jesus realiza as suas equações mediante um princípio eterno, que é o princípio da suficiência. Nunca de mais, nunca de menos, mas sempre o que é necessário. E o que aos nossos olhos, porventura, for sobra, Deus tem um propósito para abençoar alguém por meio daquilo que Ele nos dá, além das nossas necessidades. E muitas vezes Ele faz. Efésios capítulo 3 diz isso. O apóstolo Paulo diz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos ler João capítulo 6, versículo 30. Eu estava em Marcos, olha aí, as minhas folhas viradas em página errada, igual no domingo retrasado também. Eu abro aqui, me confundo com os numerozinhos, né? E lá em João capítulo 6, nós vamos encontrar a narrativa também. Algo precioso deste milagre é que ele é o único milagre, presta atenção, é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Existem milagres que aparecem em 2 evangelhos, há milagres que aparecem nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, há milagres que só aparecem em João, como por exemplo o milagre de Caná da Galileia, em que Jesus transforma a água em vinho naquele casamento. Mas este milagre, talvez de uma forma muito peculiar, os evangelistas e João tiveram uma intenção muito apropriada para dar um destaque a ele, para dar um destaque a este milagre, pois é o único que aparece nos 4 evangelhos do Novo Testamento, os 4 evangelhos considerados canônicos. E esse texto vai nos mostrar, então, de alguma maneira, de forma específica, que os evangelistas queriam mostrar que Deus, de fato, em Jesus Cristo, se revela como aquele que faz coisas impossíveis se tornarem possíveis. Diante das impossibilidades, Deus revela o seu poder. Existe um entendimento que muitas vezes na nossa vivência a gente fala assim, agora só Deus. Quantas situações você já não viveu em que você disse assim, agora só Deus? Pois é, essas situações, ou são essas situações, as melhores oportunidades para conhecermos Deus na sua inteireza, ou no máximo que nós pudermos ver acerca de Deus. Deus continuará sendo um Deus infinito, imensurável,
indescritível, será sempre um Deus que estará muito, muito, imensuravelmente acima da nossa capacidade de conhecer e discernir. Deus não é algo ou uma pessoa que se disseque. J.I. Packer, aliás, um parênteses, na sexta-feira soubemos do falecimento desse nosso autor que tem tanto nos abençoado há tantos anos. Aos 93 anos, Deus recolheu para si o seu servo precioso, J.I. Packer, um autor preferido nosso e que nos deixa para estar nas mansões celestiais. Fica um legado aqui. E ele já disse no seu livro sobre o conhecimento de Deus que Deus está vivo e só se disseca quem está morto, não é? Deus não está numa mesa fria de mármore, num laboratório de um necrotério, né, para ser dissecado e para ser entendido como podemos fazer ao estudar um corpo humano após a sua morte. Não. Não se disseca quem está vivo. Então Deus não é um ser dissecável. Deus é um ser dinâmico, ativo, atuante, imensurável. E esse texto vai nos lembrar disso. Situações impossíveis são as oportunidades para Deus mostrar e revelar as suas qualidades, as suas marcas, as suas características como um Deus inigualável. E estavam agora diante de uma situação. O povo estava com fome, estava tudo fechado, não havia mais lugar onde pudessem adquirir comida, havia apenas ali o improvável, um lanchinho de uma criança. E então, quando eles menos podiam imaginar, Jesus toma aquilo em suas mãos, agradece ao Pai, ora e começa a distribuir. E neste processo da distribuição acontece o milagre da multiplicação e então alimenta ali mais de 5.000 pessoas. Alguns acreditam que esse número ultrapassa facilmente 10.000 pessoas, porque na época crianças e mulheres não eram contadas, não faziam parte das estatísticas. Infelizmente, porque crianças e mulheres são preciosas demais para serem deixadas para trás, para serem esquecidas em qualquer mínima contagem que seja. Homens, mulheres, crianças, todos, aos olhos de Deus, somos absolutamente semelhantes e Deus nos ama a todos. E, infelizmente, naquela época, né, pela cultura da época, crianças e mulheres não faziam parte de estatísticas. E como a Bíblia diz que eles alimentaram, não é? Com 5 pães e 2 peixes alimentaram quase 5.000, diz, olha só, para você ver uma ideia, olha o que diz o versículo 10. Os homens se assentaram e eram quase 5.000. E onde as mulheres? Será que não tinha mulher nessa reunião? Não havia crianças? Impossível. Mas certamente esta multiplicação alcançou, pelo menos aí no mínimo, mas bem mais, 10.000 pessoas. Jesus Cristo, com as suas próprias mãos, revelando o poder de Deus de tornar possíveis coisas que aos nossos olhos parecem-nos e soam matemática, física, química, biológica, humanamente falando, impossíveis. Diz assim o texto: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram depois de todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo.
Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. O texto começa com o versículo 1 dizendo, depois dessas coisas. João não diz o quê. Na verdade, Jesus dá só um insight que parece que faz sentido, então, quando nós olhamos os outros 3 evangelhos. Porque Mateus, em Marcos e Lucas, eles narram, eles inserem a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes, imediatamente após a morte de João Batista. E por que eu digo que aqui há um insight? Porque no capítulo 5, Jesus fala da sua missão. O capítulo 5 é Jesus falando da sua autoridade, logo após curar um paralítico. E no versículo 34, 35, por ali assim, ele diz que João era, ele já olha, versículo 35, ele diz assim, João era a lâmpada que estava acesa e iluminava e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Então, nesse primeiro momento, vamos perceber então que Jesus estava agora recém-sabido das notícias tristes de que seu primo João Batista havia falecido. Tanto que no Evangelho de Lucas e Marcos e Mateus fala que ele se retirou por um momento. Ou seja, Jesus estava vivendo agora um luto. Sim, Jesus viveu o seu luto. É natural, Jesus como homem, divinamente homem, humanamente divino, essa perfeita simbiose do Deus-homem, ele sofre, ele se entristece, ele se afasta, mas não foi tão fácil se afastar das pessoas, porque as pessoas foram até Jesus. E há uma narrativa que tem uma expressão linda, que é de Lucas, em que Lucas fala que Jesus viu as multidões e a acolheu. Jesus vê as pessoas e não as abandona, não fica indiferente a elas. Ele então ensina, começa a falar, as pessoas estavam atrás de Jesus, realmente em busca de poder, em busca de milagres, em busca de sabedoria, em busca de sentido, direção. E então o texto vai narrar um momento onde está uma situação improvável e aparentemente impossível, ou melhor, evidentemente impossível. E o texto de João, como você leu comigo, viu que Jesus provoca os seus discípulos, chama Filipe e diz assim, e aí Filipe, o que a gente vai dar de comer para essas pessoas? Mas o texto vai dizer que Jesus sabia o que estava perguntando, porque ele queria usar aquela oportunidade para mais uma vez mostrar o seu poder para os seus discípulos e para aquela multidão que os seguia. Então surge o teste. O teste que Jesus faz é, e aí, como é que a gente vai resolver este problema? Está tarde, não há onde comprar. E aí Filipe diz para ele assim, de fato não há onde comprar, mas mesmo que pudéssemos comprar, o que nós temos não é suficiente. Então o teste que Jesus fala é justamente agora colocar à prova aquilo que ele havia falado no capítulo 5 de João. O capítulo 5 de João fala que Jesus Cristo veio para estar sensível à voz do Pai, obedecer à voz do Pai e revelar a glória do Pai. Então chegou o momento de colocar em prova, colocar em prática aquilo que ele havia falado. E ele então incentiva, estimula uma situação junto aos seus discípulos para saber até que ponto eles estavam realmente preparados para saber quem Jesus era e o que Jesus poderia fazer e pode fazer. Então a pergunta que Jesus faz para Filipe, e aí Filipe, que solução nós daremos? E então Filipe faz como todos nós fazemos, faz as contas. Ele fala assim, olha, não há possibilidade, está tudo fechado, Açaí está fechado, Presunique está fechado, Mundial está fechado, Guanabara está fechado, não tem onde comprar comida. E aí ele ainda completa, e olha mestre, mesmo que estivessem abertos, 200 denários não dá para comprar nem para nós, quanto mais para uma multidão. E então Jesus faz a pergunta, o ponto central desse texto é essa pergunta que Jesus Cristo faz. E o que vocês têm aí? E o que vocês têm? Mateus, Marcos e Lucas mostram que esta pergunta foi a pergunta crucial. Tragam-me o que vocês têm. Mas aí vem a segunda decepção. Na verdade, a terceira. A primeira decepção está tudo fechado. Não há para onde correr. Segundo, se houvesse para onde correr, não temos suficiente para comprar. E agora, quando chega a terceiro teste, a coisa piora ainda mais, porque diante da situação surge a possibilidade menos provável, menos cabível. Ele fala assim, olha, tem um lanchinho de um menino aqui.
E esse lanchinho tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. E a resposta é: o que é isto para tanta gente? A pergunta que Jesus faz, e André traz de volta a resposta, é a revelação desta sempre constante incongruência entre o que Deus pode fazer e aquilo que nós achamos que é possível acontecer. A realidade que nós vivemos e as possibilidades que vêm de Deus. E a pergunta que Jesus Cristo faz aí, o que vocês têm? E aí a resposta que André faz é uma pergunta. O que é isto para tanta gente? Queridos, quantas vezes nós também respondemos para o Senhor diante do desafio que nossa fé, ou para a qual nossa fé é colocada à prova, a gente responde também: Senhor, mas como isso vai se tornar possível? Como isso vai se tornar viável? Como isso vai se tornar realidade? A nossa matemática, constantemente, aos nossos olhos, a realidade que o mundo que nos cerca, as teses levantadas, as ideias acumuladas, elaboradas, normalmente o racional não coaduna com o espiritual. Ainda que Paulo tenha dito, e a gente aprendeu e procura viver isso, né? Uma fé racional, né? Como diz Romanos 12, o nosso culto racional, ou seja, trazer inteligência à nossa fé, trazer juízo, sabedoria ao nosso entendimento, mas de vez em quando a gente é levado a situações como a pergunta que André faz a Jesus: mas como isso é possível? O que nós temos não é suficiente. Então, quando chega a realidade que o menino traz para Jesus, por meio do seu lanche, isto é impossível. E aí, quando chega no versículo 11, Jesus pega os pães, dá graça e torna o que era impossível de uma maneira tão simples, tornar-se realidade, tornar-se possível. Qual é a impossibilidade que nós enfrentamos hoje? Muitas. Se a gente parar para enumerar, de fato, são muitas realidades que aos nossos olhos parecem impossíveis. A gente tem por hábito enumerar impossibilidades apenas aquelas que só seriam ou se tornariam possibilidades se elas puderem ser quantificáveis, tangenciáveis. Então, para nós, o milagre só acontecerá se houver a cura, se houver a provisão, se houver a suficiência. Nós temos alguma dificuldade em quantificar bênçãos quando elas são inquantificáveis ou não quantificáveis, como, por exemplo, alegria, esperança, paz, contentamento, gratidão. São também milagres que Deus realiza em nossa vida quando há bênçãos a serem reunidas, vivenciadas, mas não são possíveis de serem contadas. 1 mais 2 mais 3. Como é que você contabiliza a alegria? Como é que você quantifica paz? Como é que você diz que algo é suficiente? Sim, porque muitas vezes, para mim, o que é suficiente não é suficiente para o outro, e o que é suficiente para alguém pode não ser suficiente para mim. Então, na matemática do reino de Deus, não é o quanto eu quero, mas é o quanto eu preciso. E confiar que quem vai dizer o quanto eu preciso, o tamanho da minha travessa, o tamanho da minha tigela, a capacidade do meu pote, quem define é o Senhor. E como isso é possível? Quando eu foco os meus olhos, quando eu estabeleço uma conexão, um relacionamento, onde eu busco o entendimento à luz da suficiência de quem Deus é. Lembra do Salmo 23, salmo tão conhecido? O Senhor é meu pastor, e por causa disso eu não terei falta de nada. Nós sempre temos a tendência de olhar para os nossos potes, as nossas travessas, as nossas tigelas, e dizermos como aquela viúva de Sarepta diante de Elias: o que eu tenho aqui é para mais uma refeição e depois eu vou morrer. Mas lembra que quando Elias chegou, ele multiplicou dizendo: faça para mim uma comida e depois coma você e o seu filho. E o texto vai dizer que o azeite nunca acabou e a farinha se multiplicou.
Sim, é assim que Deus realiza em nós, é o que esse milagre vem corroborar na pessoa de Jesus, aquele que é poderoso para fazer, diante das impossibilidades, tornar possível. Muitas vezes, a constatação que temos é como a de Filipe e depois a de André. Está tudo fechado? Mesmo que tivesse aberto, eu não tenho o suficiente. E aí André diz, e o que é possível fazer com o que nós temos? Tão pouco. E aí vem o texto novamente corroborar aquilo que também aconteceu com Elias e a viúva em Sarepta. Entrega para Jesus. Deixe Ele tomar em suas mãos, deixe Ele fazer a vontade dEle, deixe Ele glorificar a Deus em sua vida. E quando Deus realiza esta bênção, sobra paz, sobra alegria, o contentamento transborda. Poderia ou poderá em alguns momentos nem haver tudo o que você queria, mas eu creio que haverá tudo o que você precisa. Este é o poder que há no nome de Jesus, que transforma coisas impossíveis em coisas possíveis de serem realizadas, de tal modo que todos verão que verdadeiramente Cristo é o Senhor. Deus abençoe a sua vida e que você, de fato, possa colocar diante de Deus aquilo que aos seus olhos parece tão pouco, uma pouca fé, uma pouca esperança, poucos recursos, pouca possibilidade. Mas quando isso está entregue no altar do Senhor, colocado nas mãos de Deus, se torna muito, suficiente e chega muitas vezes a sobrar, de tal modo que alguém passará até a ser abençoado pela sua alegria, pelo seu contentamento. Deus abençoe você. Ouça o coração batendo, é Jesus a salvar. Sua graça vem surgindo, é Jesus a salvar. Anjos cantam a canção, glórias ao nascido Rei. Terra e céu celebram juntos a Jesus. Veja os corações se unindo, é Jesus a salvar. Seus ungidos adorando, é Jesus a salvar. O louvor que sobe ao céu faz surgir grandiosa luz.
Obrigado, Corozana, por mais um presente que vocês nos dão. Nossos coros estão trabalhando, os ensaios estão acontecendo assim, né? Cada um de sua casa. Parabéns, irmão Geraldo, por mais esse trabalho belíssimo com os nossos coristas do Coro Osana. E nesta configuração, né, do Coro Osana virtual, temos produzido trabalhos belíssimos que estão aí compondo, né, um acervo de mídias digitais da igreja neste tempo de pandemia. Tem mais algumas surpresas vindo pela frente, não é? Que Deus seja engrandecido na vida de cada um de vocês, coristas do Osana, e à noite estaremos juntos novamente, desta vez, se Deus quiser, ao vivo. Agora estamos gravados, à noite, se Deus quiser, ao vivo, interagindo com você. Por isso, volte 7 horas da noite, a nossa conexão, ao nosso canal, para estarmos juntos louvando ao Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação que vem do Espírito Santo habitando em nosso ser, estejam sobre nós, dando-nos força, ânimo e alegria em Jesus, aquele que nos faz contentes e que nos dá suficientemente tudo o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a noite, se Deus quiser. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia, chamados para transformar vidas.